O Renato Gaúcho preparou muitas surpresas no time titular do Vasco. Tem novidade na escalação, tem desfalque importante, rapaziada. Isso tudo para um confronto de vida ou morte contra o Palmeiras. O Vasco precisa de qualquer jeito conquistar os 3 pontos. O Renato Gaúcho já estreia aí nesse jogo quente, rapaziada. Partida muito difícil, mas a gente vai trazer tudo aqui nesse vídeo. Provável escalação do time, as surpresas que o Renato Gaúcho preparou para esse jogo, que pode tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Em caso de vitória, o Vasco sim pode sair do Z4, rapaziada. Vamos entender todos esses detalhes, vamos entender como o time do Renato Gaúcho vai a campo, mudança na formação, quais jogadores ganharam ou não espaço no time do Renato Gaúcho. Então já chega junto no like, rapaziada. Confere se tá inscrito aqui no canal. Muito prazer, eu sou o Nicolas. Você tá no Nico Vasco. Aqui tem Vasco todo dia, sempre trazendo novidades, notícias, escalação, estatística, análise. Então já chega junto aí, rapaziada. Fortalece no like aí, já vai participando nos comentários. Isso porque hoje, dia 12, às 7h30, rapaziada, tem a estreia do Renato Gaúcho, Vasco e Palmeiras em São Januário, 5ª rodada do Brasileirão. O Vasco até agora só conquistou 1 ponto dos 12 que poderia ter conquistado. O Palmeiras, por outro lado, aí não perdeu nenhuma partida nesse Brasileirão. O Vasco tem um tabu aí de 10 anos sem vitória para cima do Palmeiras. A última vitória em São Januário, inclusive, faz mais tempo ainda, foi lá em 2012. Mas o Renato Gaúcho tá aí para quebrar tabu. Eu não tô aqui para trazer energia negativa, não tô aqui para pensar em coisas que podem atrapalhar ou tirar a confiança do torcedor. Estamos aqui para levar o Vasco para cima, rapaziada, para apoiar, e esses tabus estão aí para ser quebrados. O Palmeiras não vai ficar invicto no Brasileirão inteiro e o Vasco vai sim dar a volta por cima. Então é o momento ideal. É a hora do Renato Gaúcho buscar a vitória já na sua estreia, buscar os 3 pontos. Ele fez mudanças importantes no time, eu vou trazer a provável escalação aqui. Vocês vão ver os detalhes de como o Vasco vai jogar, rapaziada. Principalmente porque ele tá pensando num time defensivo. Já tá certo que o Vasco vai a campo com 3 volantes, isso mesmo, rapaziada, 3 volantes ali para marcar, proteger bem a área, dar cobertura aos laterais. Renato Gaúcho não quer levar gol bobo de jeito nenhum, não quer defesa exposta. Ele quer um time defendendo bem, um time que consiga se proteger a cada partida, se proteger melhor, defender melhor, levar menos gols, o mínimo de gols possível, né? Para aí sim começar a pensar em opções pro ataque, um time mais ofensivo, tirar um volante, colocar um ponta, jogar no 4-3-3. Então, a princípio, o Renato Gaúcho vai pensar em fechar a casinha, mas como eu já falei aqui no canal, rapaziada, o Renato Gaúcho é um técnico que ele não abre mão de atacar, ele não abre mão de tentar vencer os jogos. Não é um treinador retranqueiro daqueles que se contenta com empate, daqueles que literalmente tenta jogar por uma bola. É até um pouco contraditório, mas sim, ele vai jogar na retranca. Porém, rapaziada, vai botar o time pra frente. Então eu vou trazer ainda nesse vídeo aqui não só a escalação, como desfalque. Tem desfalque importante, tem jogador que não vai poder ir a campo. Então fica aí até o final do vídeo para poder entender tudo, rapaziada. Vai participando, deixando a sua opinião aí nos comentários. Antes de trazer a escalação, vou comentando aqui as questões pontuais, né? Então já vou trazer de cara o desfalque mais importante do Vasco é o Cuesta, rapaziada, que aí entra na questão do Saldívia. Então os 3 zagueiros que estão escalados aí, né, relacionados para esse jogo contra o Palmeiras são Robert Renan, Saldívia e Lucas Freitas, que não vinha ganhando muito espaço, mas ele sempre tá ali como opção, né? O Cuesta vem enfrentando questões físicas, então o desfalque dele não é por nada técnico. Enfim, eu acho que o Renato Gaúcho vai acabar utilizando o Cuesta como titular no futuro, aí no futuro breve, mas a princípio vai ser o Saldívia que vai a campo, apesar de eu não gostar muito do Saldívia. Eu acho ele um zagueiro comum, não tenho nada contra, mas eu acho ele um zagueiro comum, não acho nada demais, não vejo nada demais no Saldívia, rapaziada. Não acho que o Saldívia resolve jogos ali na questão defensiva, não acho que o Saldívia é um cara que vai anular um ótimo jogador do outro lado, ele é um zagueiro comum. E para piorar a situação, ele tem a minha altura, ele tem 1,80 m. Então, para zagueiro, não é uma altura muito boa, se eu não me engano, ele tem 1,81 m. Mas, rapaziada, o Cuesta tem 1,85 m e a gente já encara ele como não um zagueiro tão alto. Então, 1,80 m para um zagueiro que também não tem um desarme tão bom, a gente pode aí usar exemplos da história de ótimos zagueiros que eram baixos, né, mas eram bons. Só que a gente está falando de zagueiros de altíssimo nível. O Saldívia não se encaixa nisso. Os outros desfalques do Vasco são o João Vitor, que é o Mutano, né, rapaziada, e o Bruno Lopes, que acabou não sendo relacionado, apesar do Renato Gaúcho estar dando chance. Então,
certo ali de desfalque por enquanto é o Cuesta, apesar da gente ter que contar com o Saldívia aí, vamos confiar, né? Vamos ver o que o Renato Gaúcho vai fazer. Vamos então, rapaziada, puxar a provável escalação do Vasco. Jogo importantíssimo contra o Palmeiras, repito, jogo de vida ou morte, o Vasco tem chance de sair da zona de rebaixamento. É um confronto difícil, mas a sequência do Vasco é difícil, né? Não só o Brasileirão é difícil, como a sequência do Vasco é difícil. Então o Vasco nessa sequência aí, não nessa ordem, não lembro a ordem agora, mas vai enfrentar Fluminense, Cruzeiro, Grêmio, o próprio Palmeiras agora, então tem times fortes aí pelo caminho. Já chega junto no like pra gente ver a provável escalação. Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada, se vocês curtiram a formação do Renato Gaúcho, que eu vou trazer aqui agora. É o time que 99,9% da torcida gostou, na minha opinião eu gostei, porém tem uma ressalva ali, tem uma surpresinha ali que pode ser que alguns torcedores não gostem, então já vai fortalecendo no like, confere se tá inscrito aí para acompanhar vídeo de Vasco todo dia. Eu sou o Nicolas, rapaziada. Vamos para a provável escalação. O Renato Gaúcho vai a campo com 4-4-2, rapaziada. Confirmado 4-4-2, para vocês terem noção, o Vasco não joga nessa formação há muito e muito tempo. Desde o Carille, por exemplo, o Vasco vinha jogando no 4-3-3 ou 4-2-3-1, né? Que é a formação que mais os times têm utilizado por aí, apesar do 4-4-2 estar voltando, né? Muita gente agora tem utilizado de novo o 4-4-2. A gente sabe que o 4-2-3-1 e o 4-3-3 são formações parecidas, porém tem um detalhe ou outro diferente. O que o Renato Gaúcho pensou? Se ele fosse no 4-3-3, a opção dele de 3 volantes para proteger a zaga ia ocupar todas as vagas do meio de campo. Então ele não teria, por exemplo, muito bem como deixar o Rojas jogando na sua posição de origem, mais confortável, que é o meia de ligação, né? O meia atacante, como alguns gostam de chamar, o camisa 10 do time, vamos dizer assim, né? Não só pelo número. Então esses 3 volantes que o Renato Gaúcho quer usar, ele preferiu utilizar um 4-4-2 losango, que é um primeiro volante, 2 volantes à frente dele aqui de marcação, como se fossem segundo volante ali, um do lado do outro, um de cada lado, e à frente deles o Rojas de camisa 10. Então a provável escalação do Vasco é Léo Jardim no gol, rapaziada, Paulo Henrique na lateral direita, Piton na lateral esquerda, a dupla de zaga é Robert e Renan e Saldívia, Robert e Renan pela esquerda, Saldívia pela direita ali na defesa. O Cauã Barros perdeu espaço nesse time do Vasco, infelizmente o Cauã Barros vai começar no banco de reservas aí, é um jogador muito novo, né, rapaziada? Ele ainda vai evoluir muito, é normal falhar, é normal perder espaço, então tá tudo certo, tudo dentro do esperado aí. O Cauã Barros com certeza vai subir muito de nível ainda, mas a trinca de volantes que o Renato Gaúcho preparou, aí entra a surpresinha que alguns não gostaram muito. Hugo Moura, rapaziada, de primeiro volante. Hugo Moura vai ser o primeiro volante, aquele volante de pegada, camisa 5, né? Aquele volante de marcação logo à frente da zaga ali. A gente lembra que com o Fernando Diniz, por exemplo, ele quebrou muito, falhou muito, mas a gente lembra também que ele jogou muito de zagueiro. Então vamos dar essa chance, rapaziada. Eu vou pedir aqui pra vocês, vamos ter paciência, não só com o Hugo Moura, mas com o Renato Gaúcho, que tá trabalhando aí, tentando fazer um trabalho novo, trazendo mudanças na formação. Então é Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê. Na volância, rapaziada, quero a opinião de vocês aí, se vocês curtem essa trinca de volantes, se vocês acham bom. Na frente deles, o Rojas de camisa 10. O Andrés Gomes, que antes vinha jogando de ponta, né? Ponta esquerda, ponta direita, ele vai jogar de segundo atacante. O Andrés Gomes de segundo atacante, ele vai ter um posicionamento parecido com quando ele jogava de ponta, porém aquela liberdade, ele pode atacar pela direita, pela esquerda, pode se posicionar mais próximo da área, né, rapaziada? Então é até melhor pro Andrés Gomes, ele fica mais próximo do gol e, claro, vai descer, vai voltar para ajudar a marcar também. E o atacante do Vasco vai ser o DVD, rapaziada. Mais uma surpresa aí no time titular do Vasco, o DVD que não vinha sendo titular há muito tempo, entrou uma partida ou outra com o Fernando Diniz. A gente lembra que o DVD até teve um bom momento no Vasco, porém, né, até com o próprio Fernando Diniz. Porém, rapaziada, infelizmente não deu bom, não deu certo o trabalho do Fernando Diniz e o DVD também não conseguiu conquistar de vez a vaga. O Renato Gaúcho nos treinamentos acredita que ele mereça, né, ser o titular, que deve ser o que melhor tá jogando ali. A gente lembra que o Spinelli
Rolou algumas notícias de que ele estava treinando mal, não estava muito bem, estava deixando a desejar e tudo mais. Acho que realmente o Renato Gaúcho vai dar um tempo para começar a colocar o Spinelli ali. O Brenner a mesma coisa, também perdeu espaço. O Brenner pode jogar também de segundo atacante, porém o Renato Gaúcho preferiu o David. E uma surpresa aí que é muito merecida, essa eu quero muito que vocês comentem o que vocês acharam. Thiago Mendes é o novo capitão do Vasco, rapaziada. A braçadeira de capitão tá no braço do Thiago Mendes. Ele que é um cara que tá representando muito, não só na parte técnica e na vontade, né? Jogador que tem muita vontade, muita intensidade, marca bem, sai pro jogo, arma o jogo. Além de toda a técnica que ele tem, um cara que representa o torcedor, né, rapaziada? Tá ali o tempo inteiro cobrando o juiz, não deixa os adversários de forma nenhuma diminuírem a camisa do Vasco. Então ele é um cara que merece de fato ser o capitão. O Renato Gaúcho já acertou de cara nessa decisão. E eu quero a opinião de vocês, rapaziada. Curtiram a formação nova do Renato Gaúcho? Curtiram o Thiago Mendes ser o novo capitão? 4-4-2, Hugo Moura entrando no time, Cauã Barros saindo. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Vai ter vídeo de pós-jogo aí, depois do Vasco e Palmeiras. Eu tô aqui pra atualizar, pra gente trocar essa ideia, analisar o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo. Vamos ter paciência com o trabalho do Renato Gaúcho, rapaziada. Eu vou pedir um favorzão pra vocês. Clica no like aí. Se você estiver me acompanhando aí, não tiver inscrito ainda, dá essa moral, o canal é novo. Não custa nada você se inscrever pra, fazer eu conseguir atingir aquela meta tão sonhada dos 10 mil inscritos, né, rapaziada? Participa aí nos comentários, tamo junto, foi um prazer. Eu sou o Nicolas, rapaziada. Você tá no Nico Vasco e até a próxima.